Capítulo 3. O despertar, Nirvana. A sentença de morte do ego. Após anos de buscas infrutíferas, Siddhartha Gautama compreendeu que a verdade não estava nos banquetes do palácio, nem na tortura da carne nas florestas. Ele sentou-se sob a copa vasta de uma figueira dos pagodes, ficus religiosa, com uma determinação que abalou as fundações da sua própria mente. Ele não estava ali para meditar por relaxamento, ele estava ali para realizar uma autópsia na própria consciência. Sua promessa foi radical. Ainda que minha pele seque, meus tendões relaxem e meus ossos se tornem cinzas, não sairei deste lugar até que tenha penetrado o mistério do nascimento e da morte. Neste momento, a narrativa deixa de ser uma viagem geográfica para se tornar uma guerra interna. Surge Mara, o senhor da ilusão. Na psicologia budista, Mara não é um ser externo, mas a personificação das tendências neuróticas do ego que se recusa a morrer. O ego é um sobrevivente. Ele teme a iluminação porque a iluminação é a sua dissolução. Mara lançou seus 3 exércitos sobre Siddhartha, representando as 3 forças que nos mantêm presos ao sofrimento. Primeiro, o exército do medo. Visões de demônios, tempestades de fogo e armas colossais foram lançadas contra o príncipe. Isso simboliza a nossa resistência visceral à mudança e o pavor que sentimos diante do desconhecido. Siddhartha viu que as flechas de fogo, ao entrarem em seu campo de consciência calma, transformavam-se em pétalas de lótus. Ele percebeu que o medo só tem poder se houver um eu que se sinta ameaçado. Sem a resistência do ego, o medo não tem onde ancorar. Em seguida, Mara enviou suas filhas, representando o desejo, Tânia. Elas sussurravam promessas de prazeres sensoriais, poder e reconhecimento. Era o apelo da vida mundana, a tentação de voltar a ser o centro das atenções. Por fim, Mara apelou para o dever, Dharma, questionando Siddhartha: como você ousa buscar a libertação pessoal enquanto seu reino precisa de um rei? Você é um egoísta. Este é o ataque mais sutil, a culpa travestida de moralidade. Siddhartha permaneceu imóvel, percebendo que Mara era apenas uma projeção de sua própria mente. As 3 vigílias. A desconstrução do tempo. Conforme a noite avançava, Siddhartha entrou em estados de absorção profunda, fanas, atravessando as 3 vigílias da noite, que são 3 níveis de compreensão da realidade. Na primeira vigília, sua mente tornou-se um espelho que refletia a continuidade da vida. Ele viu o desfile interminável de suas próprias existências passadas. Ele percebeu que Siddhartha era apenas o nome do capítulo atual de um livro que vinha sendo escrito há éons. Ele entendeu que o que chamamos de eu é um processo acumulativo de memórias e hábitos. Esta visão dissolveu o seu orgulho de casta e sua identidade fixa. Ele não era mais um príncipe indiano, mas um fluxo de consciência em constante transformação. Na segunda vigília, ele obteve o olho divino. Ele viu a morte e o renascimento de todos os seres, governados pela lei do karma. Ele compreendeu que o universo não é caótico nem punitivo. Ele é um sistema de causas e efeitos. O sofrimento não era um azar biológico, mas o resultado de ações movidas pela ignorância. Ele viu a teia invisível que conecta o predador à presa, o rei ao escravo, e percebeu que a compaixão não é uma escolha moral, mas uma necessidade lógica. Ferir o outro é, literalmente, ferir a si mesmo. Na terceira vigília, pouco antes do amanhecer, ele atingiu o ápice, a origem dependente, Pratityaza mutada. Ele entendeu que nada, absolutamente nada, existe de forma independente. O eu é como uma carruagem. Se você tirar as rodas, o eixo, o assento e os cavalos, para onde vai a carruagem? Ela nunca existiu como algo sólido, era apenas a união temporária de partes. O sofrimento surge porque tentamos agarrar a carruagem como se ela fosse eterna, quando ela é apenas um evento passageiro. O toque na terra e a morte do buscador. No clímax da madrugada, Mara deu seu último golpe. Quem testemunha o seu direito de estar aqui? Onde estão suas provas? Siddhartha não buscou argumentos lógicos. Ele estendeu a mão direita e tocou suavemente o solo. Esse gesto, o Bhumisparsha Mudra, foi o seu grito silencioso. Ele estava invocando a terra, a realidade bruta e objetiva, como testemunha de que ele não era mais um indivíduo separado do cosmos. Neste toque, o príncipe Siddhartha Gautama deixou de existir. O buscador morreu porque a busca terminou. No momento em que a estrela da manhã surgiu no horizonte, ele despertou.
O termo Buda significa simplesmente aquele que despertou. Ele percebeu que o Nirvana não é um lugar paradisíaco para onde se vai após a morte, mas a cessação do fogo das paixões. A experiência do não-eu, anatta, e o vazio pleno. A grande descoberta do Buda foi a doutrina do anatta, não-eu. Ele percebeu que o sofrimento humano tem uma raiz única, a crença de que existe um núcleo permanente e sólido dentro de nós que deve ser protegido, alimentado e satisfeito. Ao olhar para dentro, ele encontrou apenas 5 agregados: skandhas, o corpo, as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência. Em nenhum deles havia um eu. A iluminação é o alívio indescritível de perceber que a muralha da ilusão nunca existiu. O peso de carregar uma identidade, de defender uma reputação e de temer a morte desapareceu. Ele descreveu isso como o desabamento da casa. O construtor, o desejo, foi descoberto, e as vigas do telhado, a ignorância, foram quebradas. O que sobrou foi o sunyata, o vazio. Mas não o vazio de nada, e sim o vazio de separação. Siddhartha tornou-se um com o oceano da existência. O Nirvana, o fim do incêndio. O Nirvana é frequentemente mal interpretado como uma extinção do ser. Na verdade, é a extinção do que é falso. O Buda usou a metáfora de uma chama que se apaga. Para os antigos, uma chama não desaparecia no nada. Ela simplesmente voltava ao seu estado original de onipresença, sem estar presa ao combustível. Ao apagar o fogo do desejo, do ódio e da ilusão, ele encontrou a paz que não depende de circunstâncias favoráveis. Ele estava livre da roda do Sansara porque já não havia ninguém para ser levado por ela. Ele agora era a consciência universal, pronto para dedicar o restante de sua vida a ensinar os outros a derrubarem suas próprias muralhas.